Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Eu espero que todos estejam bem e saúdo a todos com o símbolo da filosofia, como sempre. Eu espero que estejam também tão ansiosos como eu estou em entrar ou adentrar nesse projeto de proliferação de ideias, tratando então sobre o tema Hermes Trismegistus e a Tábua Esmeraldina. E lembrando que eu faço, através deste livro, um curso de treinamento in company, que justamente trata de filosofia empresarial, dirigido somente a empresas e não conflita com o que nós estamos vivenciando aqui, que é outro tipo de ensinamento, um ensinamento livre, de livre pensamento, de livre liberdade de expressão, né? E como eu falei, então o hermetismo foi restrito a poucos, no decorrer de milênios, né? Mas ele atingiu pessoas muito inteligentes, como Nietzsche, Freud, Helena Blavatsky, pessoas que foram selecionadas. O próprio Da Vinci tem um estudo muito bom sobre a Tábua Esmeraldina. Os grandes gênios tiveram acesso. Por quê? Porque o hermetismo julgava-se não ser para todos. Eu não entendo exatamente o porquê, mas eu acredito que seja pela utilização do hermetismo como uma fonte pessoal de trazer benefícios, e não é esse o propósito. Os princípios, os 7 princípios da Tábua Esmeraldina eram justamente feitos, ou foram feitos, para que houvesse uma evolução do ser humano durante o decorrer da sua vida neste planeta, entendendo então que se tratava de um pensamento mais teísta do que qualquer outro, até o momento em que o deísmo tomou conta da revolução dos próprios princípios. Vocês vão entender isso conforme nós vamos falando. Então, lembre-se da minha folhinha, a folhinha de 20 anos, está aqui ela. Então, quando eu estou falando na minha folhinha, ela não me abandona. Ela já teve, eu acredito, em torno de uns 10 mil, 15 mil espectadores, Brasil afora, nos últimos 20 anos. Então, está aqui. Eu guardo como uma relíquia e digo para vocês que ela me acompanha, e não vou imprimir uma nova, mais bonita. Essa aqui é minha original e é fruto do meu estudo, trabalho então que eu fiz. Os 7 princípios básicos de Hermes Trismegistus não são todos os trabalhos de Hermes Trismegistus. Ele escreveu o Livro dos Mortos, como eu disse. Ele tem aproximadamente 65 trabalhos escritos e não divulgados.
Quando se diz não divulgados é porque eles estão disponíveis, mas não são oferecidos a um público em geral, mas estão disponíveis na própria internet. Quem quiser cavocar vai achar. Então vamos partir para o primeiro princípio. Hoje nós vamos tentar cobrir o máximo possível de princípios. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. A mente é tudo. O universo é mental, porque sobre tudo aquilo que conhecemos há o plano do Espírito maior, que não podemos conhecer. Ele é a lei. O Todo-Poderoso está em tudo. Como é que nós podemos descrever o mentalismo? Imaginemos um grande hiper mega computador e imaginemos que o universo seja regido por esse tipo de hiper mega computador. Antigamente um hiper mega computador era algo grande, fabuloso, e hoje nós estamos estudando a ciência física quântica. Muitos não sabem até o significado da palavra quântico. Eles imaginam que quântico é quanto maior. Não. O quântico ele deriva de uma das raízes da palavra quantum, que é a menor partícula visível e invisível. Até o momento nós temos os neutrinos como sendo os menores de todos. Quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender que o universo por si só é regido pela matemática. Nós vamos ver isso em Pitágoras, nós vamos ver isso em Sócrates, Platão, Aristóteles, depois um pouco em Fibonacci e assim por diante. Mas se existe uma ligação, uma interligação entre o que nós queremos versus aquilo que o universo nos dá, a grande pergunta é, o que nós devemos fazer? Qual é o caminho que nós temos que seguir? Eu diria que o caminho da mentalização é tudo. Tudo que nós mentalizarmos vai proceder e vai acontecer. Tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Vice-versa. A mentalização seria a nossa escrivaninha com projeto de vida, mas funcionando aqui dentro. Tudo que nós imaginarmos vai ser mentalizado, obviamente, e ele permanece no nosso subconsciente. Permanecendo no nosso subconsciente, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um projeto imaginário. Então, o universo é mental. O universo não é acidental. Existe um propósito. Nós falamos sobre o Φ, falamos sobre o Pi, mostramos que a matemática domina a própria filosofia e falamos, então, que o acidental é provocado pelo que nós pensamos e não pelo que os outros fazem, e não pelo que os outros pensam, e não pelo que os outros dizem. Então, sabendo que a mentalização é tudo, nós temos que entender que quanto mais positivo nós pensarmos,
E quanto menos ocuparmos a mente com coisas que não fazem bem, ou não nos fazem bem e não faz bem aos outros, esse espaço, esse vácuo, esse espaço em aberto, ele vai ser preenchido com coisas boas. Essas coisas boas vão fazer parte do nosso estudo, de como nós podemos atingir. Então, nós vamos falar hoje, dentro deste programa, nós vamos falar sobre 3 princípios. O primeiro nós já falamos, que é justamente que o universo é mental. O segundo item que nós vamos falar é o princípio da correspondência. Como em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Tudo se corresponde. As mesmas leis que atuam sobre o homem atuam sobre uma lagarta ou uma estrela. Voltem ao mentalismo e vão associar o mentalismo com a correspondência do mentalismo versus o resultado do mentalismo sobre a lagarta e a estrela. Assim como os astros se deslocam no céu, seguindo um princípio inteligente, assim são as nossas vidas. Devemos interagir em relação ao universo para que nos cerque com sabedoria e então cumpriremos o plano divino. Muito inteligente, né? Se nós temos um princípio de correspondência, nós sabemos que a mente cria. Se a mente cria e todo o universo é mental, nós, no momento que pensamos, nós criamos algo que vai eventualmente se tornar real. Quando ele efetivamente se tornar real, nós vamos ter 2 alternativas. O real bom, o real ruim. E isso afeta a todos e tudo. Posso dar alguns pequenos exemplos. Já convivemos com um furo na camada de ozônio, que dizem que não dá nada. Hoje estamos vivendo com suposto excesso de gás carbônico, um efeito estufa, que dizem que não dá nada. Nós estamos convivendo com um desmatamento, seja ele menor ou maior do que o planejado. Mas nós estamos, seguramente, observem a imagem de que uma grande oração, num trecho diz: assim na terra como no céu. Vocês acham que é acidental? O assim na terra como no céu? Ou assim no céu como na terra? Nós estamos vivendo um reflexo do que nós criamos mentalmente, e ele reflete inclusive abaixo do nível da terra. Os mares estão sendo contaminados. Hoje existem mais detritos na face da terra
dentro dos mares do que fora deles. Quantos anos nós vamos precisar para limpar os mares? Quanto tempo nós vamos precisar para fazer um replantio? Quanto tempo nós vamos precisar para fazer com que o ar que a gente respira, que na verdade não é ar, né? A gente fala assim, o oxigênio que nós respiramos. Na verdade, nós respiramos nitrogênio. 87% do que nós respiramos é nitrogênio. 12, alguma coisa é oxigênio e 0 ponto alguma coisa é hidrogênio. Então, nós não sabemos nem o que nós respiramos. Se fôssemos colocar de outra maneira, dizem que o que nos alimenta, de duas maneiras, são os líquidos, né, e a comida. Mas nós podemos ficar uma semana sem tomar um gole de água, uma semana sem comer nada. E mesmo assim nós permanecemos vivos. Então, em contrapartida, se eu praticar uma autoapneia, eu fechar meu nariz, boca, durante 5 minutos, eu vou morrer. Eu posso fazer isso tanto fora d'água quanto debaixo d'água. O que me mantém vivo? É o prana. O que é o prana? É o nitrogênio. Por que o carro turbinado usa nitrogênio? Porque é o que dá força para o veículo. E nós achamos ainda que nós respiramos oxigênio. Não, são 12,5, 12,3. Não mais do que isso. Um pouco de hidrogênio, pouco de outros gases. Nós somos obrigados a respirar esses gases porque esses gases estão no ar. Mas nós vivemos do nitrogênio. É nitrogênio que nos mantém vivos. E existem alguns seres humanos que chegam a viver até 20, 30 dias. Falam alguns que vivem já há anos sem alimentação e sem beber nada, somente pelo prana. É possível? Desde que haja mentalização, regra número 1, eu acredito que sim. E como eu disse, tudo que está em cima está embaixo. Quando eu começo a envenenar o próprio ar, o próprio nitrogênio, e eu começo a misturar outros gases, tipo, por exemplo, CO2, nos mata. Por quê? Porque é carbono. É um hidróxido de carbono. Carbono nos mata. Carbono é o mesmo componente que se faz do diamante. É o mesmo do carvão, é o mesmo do grafite. Carbono é carbono, só que em forma gasosa nos mata. Então, nós temos que entender que todo e qualquer reflexo que nós fizermos aqui, na parte de baixo, vai refletir sobre o planeta, lá em cima. Aí nós estamos falando de ionosfera, estratosfera, aí nós estamos falando do cinturão de Van Allen, nós estamos falando dos asteroides, nós estamos falando daqueles possíveis 10 mil satélites que estão orbitando sobre o planeta Terra, muitos já desativados, lixo estelar, lixo que não vale a pena. Mas nós temos que ter a consciência de que o reflexo de que o que está em cima e está embaixo serve para as duas coisas. E quando
Hermes Trismegistus aponta para cima, depois aponta para baixo, ele dá um grande ensinamento. Nós temos que saber o que nós fazemos aqui para saber a consequência daqui. E saber o que nós fazemos aqui para podermos saber o preço que nós vamos pagar aqui. Muito se fala em povos que viviam, especialmente na Turquia, Capadócia, aquela região, viviam debaixo da terra porque a terra já não era mais habitável. Mas nós vamos partir agora então para o nosso terceiro princípio de hoje. O nosso terceiro princípio de hoje é o princípio da vibração. Nada descansa, tudo se move, nada desaparece, tudo se transforma. A vida em tudo, pois tudo possui energia. Não vou chamar Lavoisier de uma pessoa que plagiou a ideia quando ele disse nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Mas está aqui. O ensinamento feito há milhares de anos. Pior das hipóteses, há 4, 5 mil anos atrás. Por exemplo, nós consideramos 3 estados da matéria. Nós consideramos o sólido, o líquido e o gasoso. Nós só temos esses 3. Aí eles podem se subdividir em pastoso, plasmático, gelatinoso, etc, etc. Mas são 3. Entendendo que desses 3 nós temos, então, 3 fontes. Nós temos a mineral, que é a sólida, a vegetal, que seria o segundo item, junto com o terceiro, que é o animal, que somos nós e os demais vegetais, ok? Então, pense no seguinte, vocês acham que uma pedra está morta porque ela é sólida? Não. Ela vibra. Tudo vibra. Tudo tem uma frequência. Por exemplo, a música. Músicas de sucesso são gravadas em 432 Hz. Qualquer música de sucesso, desde a época de Beethoven, desde os egípcios, tudo que é de sucesso, 432 Hz. Música para fazer pensar, 490 Hz. Crava-se em 490 Hz. Para refletir mais adiante, 520 Hz. Vocês estão vendo os átomos, moléculas na imagem ao lado? Imaginem o seguinte, esses são os pequenos seres que estão dentro do chão, da pedra, do que nós chamamos de sólido, de elemento morto, está vivo, tão vivo quanto nós, só que não se locomovem, estão estáticos. Por que estáticos? Porque nós o consideramos sólidos, porque eles têm uma dureza maior. O ser humano é composto basicamente 90% de carbono, 10% de água. Se nós fôssemos esmagar um corpo humano, ele ficaria talvez 1/3 de uma caixinha de fósforo. Isso seria o resultado, porque o resto seria tudo transformado em outras coisas. Não seria destruído, seria transformado. Lembre-se da questão da transformação. Então, aqueles que não acreditam nos poderes dos cristais, por exemplo, um cristal vibra diferente de outro cristal. A cromoterapia são vibrações diferentes. As cores vibram, a voz vibra. Quando nós mentalizamos, nós planejamos
e quando nós verbalizamos, nós estamos transformando uma ideia em frequência. Quando nós largamos essa frequência no universo, o universo é o gênio da lâmpada. Tudo o que nós dissermos vai ser obedecido. Então, cuidem com o que falam, cuidem com o que pensam. Eu posso resumir, e essa é uma frase minha, que talvez descreva bem essa abertura mental. Controle a sua mente e administre seus pensamentos. No momento que nós conseguirmos, diante de um mundo pluriativo, não vou falar sobre polos extremos, mas imaginem o seguinte: se a palavra é tão forte, se a música tocada na frequência correta nos deixa motivados, se um discurso muito bem dado pode nos levar tanto à guerra quanto à paz, aí eu digo o seguinte: temos que entender que mesmo aquilo que é construído de forma artificial, seja uma barragem, seja um banco de praça, seja um edifício, ele está vivo, ele vive porque ele tem átomos, ele tem moléculas, e ele tem quarks, ele tem neutrinos. Tudo isso vive. Eu espero que vocês tenham compreendido as 3 primeiras leis e percebam como elas estão interligadas. Minha recomendação: controle a sua mente, administre seus pensamentos. E eu tenho certeza que aquele espaço que teoricamente ficaria no vácuo, no vazio, vácuo não existe, né? Nós vamos falar sobre isso, mas que ficaria num vazio, ele vai ocupar-se com coisas benéficas e coisas que vão nos trazer muito mais vantagens. O mundo é mental, está tudo interligado, tudo que está em cima está embaixo. E o terceiro ponto: tudo vibra, tudo está vivo. Se nós pudéssemos dizer que tudo que está ao nosso redor é testemunha do que nós fazemos, não precisa de câmera, não existe a necessidade de um Big Brother. Ok? Deixo então meu sinal da filosofia. Até o nosso próximo programa. Eu espero que tenham gostado de todos os ensinamentos do dia de hoje.